Bom, vamos lá. Primeiro exercício. Primeiro exercício ele fala o seguinte: um corpo sólido de massa m, 100 gramas, possui calor específico de 0,2. Para levarmos a temperatura do corpo em 20 graus, devemos fornecer ao corpo uma quantidade de calor igual a. Então, nesse exercício, o que acontece? Nós temos a fórmula. Então, calor é igual a massa vezes o seu coeficiente específico vezes a variação de temperatura. Nesse exercício, ele nos forneceu a massa. O calor específico, ele também nos forneceu. Caloria, gramas, Celsius. E a variação de temperatura, ele também forneceu, certo? Tem os dados. Então, o calor vai ser massa, 100 gramas, vezes 0,2 calorias, gramas Celsius, vezes 20 graus Celsius. Ok? Então, essa grama eu simplifico com essa. Esse Celsius eu simplifico com esse. Vai sobrar só a caloria. Então, nós vamos fazer 100 vezes 0,2 vezes 20. Ok? 100 vezes 0,2 vai andar uma casa, vírgula, né? 100 vezes 0,2 anda uma casa, vírgula. Dá 20. 10 vezes 20 vezes 20. 400. Ok? Nesse caso, letra. Tudo bem? Tudo, senhor. Ok.
Exercício 2, vamos lá. O aquecimento solar de água para banho é uma solução energética ecológica e econômica. Sistemas como esses, em dias de baixa insolação, devem compensar a falta de irradiação solar com o acionamento de resistores elétricos dentro dos boilers, recipientes nos quais a água é mantida aquecida. Um desses boilers, de capacidade 100 litros, reteve a água a 24 graus e, por isso, um termostato deve de acionar o resistor elétrico para que a temperatura fosse elevada para 32 graus. Sendo o calor específico da água uma caloria grama Celsius, sendo também uma caloria igual a 4,2 joules, e a densidade da água a 1,0 vezes 10 elevado ao cubo, gramas por litros, a energia elétrica em joules que teve de ser empregada para promover esse aquecimento foi de aproximadamente. Então a resposta está em notação científica, ok? Então vamos lá. Fórmula: calor, massa, vezes o coeficiente específico, vezes a variação de temperatura. Então a massa, nesse caso, é equivalente a 100, é a nossa água aí, tá? Ele falou que a capacidade é equivalente 100 litros, que na verdade isso aqui é o nosso volume. Depois ele dá o coeficiente específico. Professor, Oi. e se não tem então a massa, eu tenho que usar aquela fórmula da densidade? Nesse caso em litros aí, o volume nosso também vai ser 100 litros, tá? Tá. Aí ele vem e fala que o calor específico, então, calor específico ele deu que é 1,0 vezes 10 elevado ao cubo, gramas por litros. E ele fala na verdade aqui é esse aqui específico que é o aí ele vem e fala que a densidade da água, tá? Essa é a densidade da água. Então, quando nós temos a densidade da água,
E a variação de temperatura é o quê? Variação de temperatura, ele fala: reteve a água a 24 graus. Menos 32. Isso. Para que a temperatura seja elevada a 32. Então é a final menos a inicial, tá? Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, final nossa é 32 menos 24. Então, a nossa variação de temperatura vai ser equivalente a 8, certo? Então, vai ficar aqui, ó. Nós temos o litro. Aí nós vamos ter que, como nós estamos trabalhando com litro, nós vamos ter que multiplicar pela densidade da água. A massa vezes a densidade da água. Litros vezes a densidade da água vezes 10 elevado ao cubo vezes o seu coeficiente. O calor específico é 1,0 calorias grama Celsius vezes aí esse com esse está dividindo esse com esse com esse, ok? Professor, Oi. eu transformei litros em gramas. Tudo tá certo também, né? Quantos deu? No... Deu 100.000 gramas. Depois no final você fez a conversão? Sim, transformei de... Quantos deu sua resposta final? Do que deu aqui para joules. Deu 3,4 vezes 10 a sexta. Ok. Tá. Aí aqui ficaria 100 vezes 1 dá 100, vezes 10 ao cubo, vezes 8. Ok? Aí esse 100 aqui, se eu colocar ele em notação científica, eu sei que 100 é 10 ao quadrado, tá? Que é 10 vezes 10, que é equivalente a 100. Então, eu poderia fazer assim, ó. 10 ao quadrado, que multiplica 10 ao cubo, vezes 8. As bases são iguais na multiplicação de potência. Se as bases são iguais, conserva-se as bases, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então aqui vai ficar 10 à quinta vezes 8. Que é a mesma coisa que 8 vezes 10 à quinta. Certo? Então aqui sobrou caloria, caloria, caloria. Aí ele vem e fala aqui, ó, uma caloria é igual a 4,2, ok?
Tudo bem? Tudo. Ninguém fala isso. Então, aqui nós vamos ter que multiplicar, como é caloria, a gente multiplica por 4,2 para ficar em joules. Então, tira a caloria, multiplica por 4,2 joules. Aí 8 vezes 4,2 dá 33,6. Trinta e 33,6 vezes 10 à quinta. Ok? Aí o que acontece? Para eu deixar em notação científica, esse número aqui, ó, essa vírgula, notação científica, o número não pode ser, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Lembra a notação científica? Sim, senhor. Para eu deixar um valor em notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá? Então, essa vírgula aqui, ó, ela tem que vir para cá. Para ela vir para cá, eu preciso pegar o 33 e fazer o que para essa vírgula vir para cá? Tem que dividir, multiplicar, somar, subtrair. Eu quero que essa vírgula saia daqui e venha para cá. Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. 0,6. Eu tenho que andar essa casa aqui, ó. Eu acho que nós já trabalhamos com notação científica. Se eu multiplicar, se eu tenho isso daqui, ó, certo? 3,36. Para essa vírgula sair daqui e voltar para cá, eu tenho que multiplicar por 10, certo? Quando eu multiplico por 10, a casa não anda para a direita? Sim. A casa anda para a direita. Então, quando eu faço o 3,36, eu tenho que multiplicar por 10 aqui para eu voltar nisso, não é? É. Então, aí fica assim, ó, 3,36 vezes 10 à quinta. Não tem nada aqui, é 1. Aí agora eu vou adicionar, vou manter as bases e somar os expoentes, ok? Então vai ficar 3,36, conserva-se as bases. Não, senhor, peraí. Você falou assim que para fazer a notação científica tinha que fazer vezes 10. Sim, porque aqui está 33. A notação científica não pode ser um número maior que 10. Mas você falou assim que ia deslocar para a direita? Não, se eu tiver aqui, ó, para a esquerda. Esse daqui para deslocar para a esquerda, ó. Para chegar aqui no 3,36. Se eu deslocar para a direita, vai ficar 336. Porque o número multiplicado pela notação científica sempre tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Então essa vírgula eu vou ter que deslocar para a esquerda. Agora aqui, eu coloquei, como eu sei que eu vou deslocar para a esquerda, está 3,36. Para ela ir para a direita, onde ela se encontrava, eu tenho que multiplicar por quantos? Por 10. Entendeu? É, Sim ou não? mais ou menos. A notação científica é assim, ó. É N vezes 10 elevado a
x, um exemplo, onde esse n aqui, ó, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse n aqui, ó, certo? Eu não posso colocar igual tá aqui, ó, 33,6. Por quê? Não posso colocar 33,6 vezes 10 a quinta aqui. Porque o meu n, ele é maior ou igual a 1? 33,6 é maior ou igual a 1. Mas ao mesmo tempo ele satisfaz essa condição menor que 10? Não, ele não é menor que 10. Então tem que pegar essa vírgula aqui e deslocar, nesse caso, aqui para a esquerda, no 3,36. Só que para eu fazer isso, eu tenho 33,6. Eu tenho lá 33,6. Para eu pegar essa vírgula, ele tem que ficar nesse valor aqui, ó, em 3,36. Para eu sair daqui no 3,36 e voltar aqui, eu tenho que pegar esse 3,36 e multiplicar por quantos? Para essa vírgula que estava aqui andar para cá. Tem que fazer vezes 10. Aí, eu tendo isso daqui vezes 10, eu volto aqui, não volto? Sim. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei ele aqui e continuei a conta. Multipliquei por 10,5. Entendeu ou não? Entendi. Aí, 10 elevado a 1 vezes 10 a quinta, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 10 a sexta. Então, vai ficar 10,36 vezes 10 a sexta. Entendeu? Só que eu não tenho lá... ele não está trabalhando com duas casas decimais. Então, ele vai arredondar isso daqui, ó. Ou seja, ele vai excluir essa casa aqui, ó. Certo? Vai trabalhar com uma casa decimal, ele vai excluir esse 6 aqui, ó. Só que para ele excluir, quando eu estou excluindo isso daqui, o que acontece? Essa última casa não é 6? O 6 é maior ou menor que 5? Maior. Maior. Se ele é maior que 5, eu tenho que somar uma casa no termo anterior, que é o 3. Então, vai ficar 3 mais 1, 4. Então, quando eu faço isso, eu tenho que somar uma casa, então vai ficar 3, aproximadamente, né? 3,4 vezes 10 a sexta, tá? Então, é aproximadamente 3,4 vezes 10 a sexta. Entendeu? Sim. Jogo. Ok. O exercício 3 é um exercício para assinalar. Fala o seguinte: em um sistema isolado, dois objetos, um de alumínio e outro de cobre, estão à mesma temperatura. Os dois são colocados simultaneamente sobre uma chapa quente
e recebem a mesma quantidade de calor por segundo. Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do objeto de alumínio é igual à do objeto de cobre, e ambos não mudaram de estado. Se o calor específico de alumínio e do cobre valem respectivamente 0,22 e 0,09, pode-se afirmar que a capacidade térmica do objeto de alumínio é igual à do objeto de cobre. A capacidade térmica do objeto de alumínio é maior que a do objeto de cobre. A capacidade térmica do objeto de alumínio é menor que a do objeto de cobre. A massa do objeto de alumínio é igual à massa do objeto de cobre. Ou a massa do objeto de alumínio é maior que a massa do objeto de cobre. O que vocês colocaram aí? Eu coloquei letra A. Letra A. Ok, então em relação ao comportamento térmico, o alumínio tem o mesmo comportamento que o cobre, tá? Então, eles têm a mesma variação de temperatura. Eles recebem a mesma quantidade de calor, eles falam aí falam no exercício. Aí, o que ele fala? Que o calor específico do alumínio é 0,22 e o cobre 0,09. Então, o calor específico do alumínio é maior ou menor que o cobre? Alumínio, respectivamente. Então, 0,22, certo? Maior. É maior. O calor específico é maior que o cobre. Então, se o calor específico do alumínio é maior que o cobre, ele fala assim, ó. Verifica-se que a temperatura do objeto de alumínio é igual à do objeto de cobre e ambos não mudaram do estado. Se o calor específico do alumínio e do cobre valem respectivamente 0,22 e 0,9, pode-se afirmar que a capacidade térmica do objeto do alumínio é igual do cobre? Não. A capacidade térmica do objeto, aqui, a capacidade térmica do objeto de alumínio é maior do que o cobre? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Se o calor específico do alumínio é maior que o cobre, a massa do alumínio deve ser menor
que o cobre, tá? Foi o que nós falamos aqui, ó. Ele fala aqui, ó, a capacidade térmica do objeto do alumínio é igual ao do objeto do cobre. Ele já falou do comportamento térmico aqui no início, ó. Certo? Que o alumínio é equivalente ao cobre. Letra A, tá? No exercício 4, vocês colocaram o quê? Eu coloquei a letra C. Nove alunos hoje, hein? Hoje tá bem devagarzão. Isaac só em filme judaico você encontra Isaac. E na sala você não encontra mais ele. Nunca mais, hein, senhor? Não, o Vitor, ele lá já abandonou, já matou a aula faz tempo. Então, exercício 4, vocês colocaram letra C, todo mundo? Eu coloquei também.
Então, no exercício 4, ele fala o seguinte. Faça a leitura para mim aí, Maiara, por gentileza. Murilão acabou de chegar. Vamos lá, Maiara, por favor. Eu acabei de chegar, senhor. Eu tô que faz tempo, homem. É que eu não te ouvi, meu amigo. Ah, bom. Exterminador de miomas. Aparelho de ultrassom que elimina tumor. Calma aí, professor, tá pequeno, hein? Que elimina tumores benignos de útero deve chegar ao Brasil até o fim do ano. O método é relativamente simples. Por meio de um aparelho de ultrassom combinado com um equipamento de ressonância magnética que orienta a aplicação. O médico aumenta a temperatura do tecido doente de 37 graus Celsius para aproximadamente 80 graus Celsius. É esse calor intenso que destrói o tumor. Nesta frase, calor é usado como sinônimo de temperatura. No entanto, para a física, calor é... Lê as alternativas? Por gentileza. Energia presente em corpos que apresentam elevadas temperaturas. Alternativa B. Energia presente em corpos que apresentam baixas temperaturas. Alternativa C. Energia transferida de um sistema para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. D. Energia transferida de um sistema que apresenta baixa temperatura para o outro de alta temperatura. E energia térmica armazenada nos corpos que possuem temperatura superior a 0 graus Kelvin. A 0 Kelvin. Ok. Então, o calor é energia térmica em trânsito, certo? Sendo ela motivada por uma diferença de temperatura e que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o outro corpo de menor temperatura. Então ele fala que a energia transferida de um sistema para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então se você tem uma chapa quente, colocar em cima de uma chapa que não está quente, ela vai transferir essa temperatura, tá? Vai ocorrer essa variação de temperatura para outro corpo. Então, nesse caso aí, letra C, ok? Primeiro exercício. Difícil esse exercício? Esse primeiro aí? Vamos lá. Ouvir da Maria Eduarda Casasola. Vamos lá, amiguinha. O que você achou desse exercício? Fala pra mim. Senhor, tem que olhar no chat porque ela tá sem microfone. Deus ajuda. O que ela achou? Bonito? Bonito, isso. Maria Eduarda. Tá ouvindo, minha amiga? Fala aqui no áudio pelo WhatsApp aqui, manda no bonito, isso, aí topzera. Quem que encontrou? Murilão? O que você encontrou? O que você achou desse exercício? Topzera? Ah, senhor, não achei perto dos outros. Achei um pouco mais fácil, mas também não gostei, não. Ok. Aquele anterior, mas esse TPL2 aqui
calorômetro, sei lá das quantas aqui, eu tive um pouco de dificuldade. O anterior que você fez foi mais fácil. Ok. E a Luana? Esse foi um pouco mais fácil que os outros. É. Bacana. E o Lincoln Single? Senhor, esse é um pouco mais fácil mesmo. O primeiro? Ou a lista toda? Não, esse aí. Só esse, ok. Então vamos lá. A Ana Júlia não veio hoje? Será que aconteceu com a amiguinha? Acho que ela tava com um problema na internet. O Raul, ele não entra, né? Não, o Raul de vez em quando, né? De vez em quando, senhor. De vez em quando Só dá uma passada só. professor, pá. Aí você vai perguntar cadê o Raul? O Hugo Ito tá pendente, hein? Ó, lembrando que tô na plataforma aqui, ó. Ó, atrasadão, hein? Já sabe dos atrasados. Aqui ninguém fez. Ana, João, Diego, Robson, Hugo, Heitor, Melanie, Paulo e Gabriel. Mas cuidado, cara. Isso daqui eu já tinha devolvido aqui, ó. Já tinha devolvido que o trabalho não foi entregue. Nem isso responderam. Depois nem entregaram. Aí fica difícil. O Hugo, geralmente ele faz. Eu só não sei porque que ele não fez essa. Agora os gêmeos, né, que é o Flauzino aqui, ó. Eles eu não sei o que está acontecendo. Se está viajando. O que foi que aconteceu? Ok. Então, tem tarefinha para amanhã de matemática também, né? Sim ou não? Não. Não? Não passou nada não, senhor. Susto, senhor. Certeza, Júlia? É a Malu, certeza. A Malu aqui, ó. Certeza, Malu? Certeza. Deus ajuda, hein? Amém. Preciso colocar para carregar esse trem aqui. Então vamos lá, nesse exercício ele fala assim, ó, a tabela apresenta o calor específico de 4 substâncias. Então eu tenho o calor específico, que é o C, dessas 4 substâncias aí. Aí ele dá um diagrama aí para nós, onde nós temos o eixo Y, que é dado a temperatura, o eixo X é o calor. Então, diante disso daqui, é o que nós vamos tirar as nossas informações, tá? Então, nesse caso, eu tenho o calor que foi dado. Então, ele começa aqui em 0, certo? Eu tenho a temperatura inicial e a temperatura final. Tudo bem?
Então, aqui eu sei que vai ser minha variação de temperatura. Então, daqui até aqui é a nossa variação de temperatura. Tudo bem? Então, a variação de temperatura é a variação final menos a variação inicial. A nossa final é quantos? 75. 75. E inicial? 25. Então, nós sabemos que a variação de temperatura é equivalente a 50 graus. A minha massa, a minha temperatura nesse caso aí, chegou a iniciar o nosso gráfico aqui, ó, ele indicou, terminou aqui, então, 700. Que é a nossa temperatura, que é o calor, equivalente a 700. O que mais que ele forneceu para nós? Ele fala, ó, sendo a massa desse corpo igual a 200 gramas, então tem massa igual a 200 gramas. 250. Então, tendo esses valores, eu vou encontrar o meu calor específico, certo? Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que eu quero encontrar? O calor específico. Se eu quero encontrar o calor específico, o que eu vou fazer? Como se eu fosse isolar ele, né? Então vai ficar assim, ó. Calor é igual a massa vezes variação de temperatura vezes o calor específico. Aí eu pego essas duas variáveis aqui, ó. Se ele está multiplicando, o que vai acontecer? Vou tirar ele daqui para isolar o calor específico. O que vai acontecer? Eu tiro ele daqui, jogo ele para lá, ele vai passar? Dividindo. Né? Então, massa vezes a variação de temperatura é igual ao calor específico. Tudo bem? Uhum. Então, Sim. copiando ele aqui, ó. Então, eu tenho calor vezes massa vezes variação de temperatura. Calor específico. Então, agora fazendo a substituição. 700 calorias. Massa, 250 gramas. E a variação de temperatura, 50 graus Celsius. Ok? Sim, 250 vezes 50, 12.500. Então, aqui vai ficar... Esse eu simplifico com esse eu simplifico com esse. Então vai ficar 7 dividido por 125. 7 dividido por 125, isso daqui é equivalente a calor específico a 0,056. 0,056 vendo na tabelinha, o calor específico de 0,056 é referente a prata. Então, nesse caso, letra B. Tudo bem? Tudo.
Acho que hoje vou ter que pedir uma marmita. Ai, Deus. Aí na próxima semana eu termino de fazer a correção desse exercício e aí a gente já começa outro, pode ser? Beleza, senhor. No exercício 2, o que vocês colocaram? Pode. Só vamos fechar o 2 então? Coloquei B. Eu também coloquei B. B, isso aí. Exercício 2. Murilão, você consegue fazer a leitura aí? Só pra gente fechar, por gentileza? Ou tá difícil? Se tiver difícil, a Malu faz, que ela é gente boa. Tá. Eu não tô conseguindo enxergar, senhor. Então, Eu não Malu, tô por conseguindo. gentileza. Peraí. O gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. A grande amplitude térmica diária, observada no gráfico, pode, entre outros fatores, ser explicada pelo fato de que... Aí as opções eu só tenho a certa aqui no caderno. Tá. Não consigo enxergar. Pode falar certo. Eu coloquei a B. O calor específico da areia é baixo e por isso ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ele esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada. É isso aí. Sim. Letra B, tá? Tudo bem? Tranquilo, senhor. Beleza, senhor.